Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem. Nesta aula, vamos trabalhar sistema músculo-esquelético. Dessa forma, poderemos compreender de maneira geral a grandeza desse sistema e entender algumas inter-relações entre outros sistemas corporais. Vamos lá? Bem, o sistema muscular ele é composto de diversos músculos no nosso corpo humano. Os músculos, eles são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem uma função que permite contração e produção de movimentos. Além da contração, fácil processo antagônico também, que é o relaxamento dessas células e fibras. As fibras musculares, por sua vez, elas são controladas por um sistema nervoso, lá do cérebro, que se encarregam de receber as informações e respondê-la realizando a ação solicitada. Então, por exemplo, para eu fechar a minha mão, o meu cérebro mandou uma mensagem, literalmente pelos neurônios, tanto neurônios quanto os neurônios motores, até chegar essas informações nesses músculos da palma da mão, mandando contrair essa musculatura. E ao mesmo tempo, manda-se a mensagem também para toda essa musculatura na região posterior das mãos, para elas relaxarem. Dessa forma, existe esse movimento de contração da musculatura. Se não existir uma mensagem do cérebro ou um comando do cérebro que desencadeie esse processo de contração e relaxamento, não existirá movimento. É assim que funcionam as células musculares, ok? Porém, existem outras células musculares, como veremos ainda nessa aula, que elas funcionam no automático, como por exemplo o coração, ok? Que é também um músculo, porém ele tem um sistema específico para ele e ele funciona literalmente de maneira autônoma, automática. Bem, quais são os principais músculos então que compõem o sistema muscular do nosso corpo? As principais funções, né? Estabilidade corporal, produção de movimentos, aquecimento do corpo, manutenção da temperatura corporal, preenchimento também do corpo para as questões de sustentação e auxílio também nos fluxos sanguíneos. Ora, na movimentação, as panturrilhas, elas vão servir, os músculos gêmeos, elas vão servir também para o processo de retorno venoso. Então, um trabalho específico aeróbio ou anaeróbio vai favorecer também esse processo de retorno venoso, favorecendo um outro sistema que é o sistema circulatório. Logo nós temos então um corpo humano que é dividido nas suas partes, cabeça, tronco e membros, porém também nós temos músculos espalhados por toda essa estrutura corporal. E aqui existem somente alguns deles que estão mais em evidência para a gente poder também trabalhar e entender as suas funções. O músculo esternocleidomastoide é um músculo que está aqui ligado ao tronco e à nuca. É justamente esse músculo que está aqui na lateral do pescoço que favorece toda essa movimentação lateral, para cima e para baixo. Então, o músculo esternocleidomastoide é um dos músculos maiores do nosso corpo que favorecem isso. Músculo trapézio, o músculo do bíceps, do tríceps, contrário, músculo deltoide, peitoral, o abdominal, o reto abdominal, serrátil, oblíquo externo. E nesse sentido nós temos todas essas musculaturas que são complementares. Temos músculos grandes e existem também os músculos menores. O vasto lateral, o glúteo médio e também outros músculos que estão extrinsecamente relacionados aí à musculatura, por exemplo, das mãos, lombricais, aos dos pés, que são extensor dos dedos e também do hálux. Dessa forma, o sistema, de maneira em geral, ele comporta toda essa função de musculatura, toda essa função de movimento, literalmente, pela contração e relaxamento muscular. O corpo humano, para a gente ter uma ideia, ele é formado por aproximadamente 600 músculos diferentes, que estão em conjunto com os ossos, articulações e tendões, permitindo aí que a gente faça os nossos movimentos. Um músculo está ligado a uma proeminência óssea por meio de um tendão. Aí vem a lógica também dos tendões, em auxiliar esse processo de movimento do nosso corpo humano. Os músculos são agrupados em seguinte forma. Nós temos os músculos da cabeça e pescoço, nós temos os músculos do tórax e abdômen, os músculos dos membros superiores e os músculos dos membros inferiores. Então, por exemplo, aqui na cabeça, existe uma série de musculatura específica aqui, que não cabe
nessa aula a gente aprofundar, mas nós podemos visualizar aqui os músculos frontais, músculo temporal, que é aqui na lateral da cabeça, o músculo orbicular dos olhos, o masseter, que é a musculatura aqui da mandíbula, o esternocleidomastoide, como já falamos anteriormente. Nós temos um outro exemplo aqui na região dorsal, músculo semi-espinhoso, que está aí próximo a outra musculatura que é o esplêndido da cabeça, que ele está ao lado também do trapézio, abaixo do trapézio. Nós temos o músculo do supraespinhal, que está próximo do acrômio, o músculo deltoide, que faz toda essa camada que é onde a gente utiliza para, conhecendo também as questões relacionadas a fibras, para fazer injeções intramusculares. E essas linhas, quando vemos aqui esse desenho linear, é justamente o acompanhamento das fibras. E é importante pensar isso na enfermagem porque nós vamos utilizar o lumen, literalmente, das injeções, da agulha na injeção, seguindo também as linhas dessa musculatura. Isso vai favorecer menos dor para o paciente, menos resistência. Em relação aos membros superiores, nós temos vários tipos de músculos também e que estão interligados às questões ósseas. Por exemplo, o rádio e a únia, que são os ossos do antebraço. Nós temos uma série de musculatura aqui, como o músculo extensor lunar do carpo, o músculo adutor ao longo do polegar, músculo esterço, o extensor do indicador. Então, cada musculatura vai estar relacionada a gente fazer um movimento específico, por exemplo. E nos membros inferiores nós temos aqui o músculo psoas maior, nós temos o vasto lateral, o reto femoral, sartório, o vasto medial, também o ligamento patelar, que é a patela do joelho, os músculos fibular longo, a cabeça do gastróquiono, o tendão tibial anterior também, por exemplo. Então, isso comporta todo esse sistema muscular. Em relação aos tipos de músculos, os músculos eles apresentam diferentes tamanhos, formas e funções, por isso são classificados em 3 tipos. Músculo liso, músculo estriado cardíaco, que é um músculo específico que existe somente no coração, e o músculo esquelético ou estriado esquelético, que é a musculatura que a gente tem no corpo todo. Então, no músculo liso, nós temos essa formação de células e os músculos lisos eles estão principalmente em veias, artérias e em órgãos de maneira em geral. Nós temos também o músculo estriado cardíaco, que ele é específico somente do coração e ele promove uma contração involuntária, favorecendo o funcionamento autônomo do coração. E o músculo estriado, que é a musculatura que nós temos pelo corpo todo, exceto o coração e os órgãos. Bem, nesta aula nós tratamos de maneira em geral os conceitos relacionados ao sistema músculo-esquelético. Espero ter compreendido e favorecido a sua compreensão em relação a esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.